Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Estamos aqui nesse dia de hoje, domingo, Escola Dominical, dia 4 de fevereiro de 2024. Isso aí, estamos aqui diante da Palavra de Deus, estamos aqui com a nossa lição. Isso mesmo, práticas bíblicas. O dom, né? Estou falando sobre os dons, falando sobre o amor. Então essa lição é uma lição muito boa. E hoje nós vamos falar sobre relacionamento consigo mesmo. Estudo de número 41. Estamos aqui para trazer esse estudo aí para o seu coração e tenho certeza de que vai ser uma bênção para a minha vida e para a sua vida. Lembrando, meus irmãos, que somente Jesus transforma o homem. Só Ele tem poder de transformar a mim e a você em pessoas cada vez mais parecidas com Ele. Amém? Estou aqui colocando a minha água e nós já vamos começar. Mas antes, o que é muito importante, nós orarmos ao Senhor, entregando a nossa vida para Ele. Amém? Vamos entregar esse momento para o Senhor Jesus? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela nossa escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo. Obrigado, Deus, pelos meus irmãos que estão em casa, aqueles, ó Deus, que estão vindo para a igreja, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um deles. Abençoe não só a nossa escola dominical, mas todas as escolas do Brasil e do mundo. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua companhia e a tua presença. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Pois bem, meus irmãos, vamos lá. Relacionamento consigo mesmo. Convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Pedro, no capítulo 1, de 5 a 7. 1 Pedro, vou dar um tempinho para você achar aí na sua Bíblia. Vai lá. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 até do versículo 5 e o versículo 7. Apenas 2 versículos vai dar aí introdução à nossa lição de hoje. Vamos lá. Todos acharam? Espero que sim. 2 Pedro, no capítulo 1, 5 a 7. Fala assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Isso mesmo. Relacionamento consigo mesmo. Primeiro ponto que nós precisamos tirar para nós é a respeito do domínio próprio. O que é o domínio próprio? É você conseguir dominar as suas emoções. Então, o primeiro ponto que esses versículos falam para mim e para você, que nós precisamos ter o domínio próprio. No versículo 6 fala ao conhecimento, o domínio próprio. Quando nós nos conhecemos, quando você se conhece, você consegue ter o quê? O domínio próprio sobre as suas atitudes. Muitas vezes, eu e você somos levados a tomarmos decisões, atitudes, de acordo do momento da raiva, da ira, da explosão. E quando nós agimos dessa forma, nós perdemos o nosso direito. Sabemos que muitas vezes as pessoas chegam para a gente com palavras que não deveriam ser ditas, palavras duras. E o que nós fazemos quando recebemos esse tipo de palavras? Palavras duras, palavras que venham a ofender. Meu irmão, não é fácil, mas o aconselhamento é o quê? Você estar cheio do Espírito Santo e você ter o domínio para não liberar uma palavra de igual modo, da mesma forma para aquela pessoa. É fácil, pastor? O senhor não sabe o que eu estou vivendo? Não, meu irmão, não é fácil, mas é aquilo que o Senhor Deus pediu para que eu seja um pacificador. A pessoa pacificadora, ela consegue ter o domínio próprio. Porque não é tudo que está no nosso coração que nós podemos colocar para fora. Lembrando que a boca fala que o coração está cheio. Então, de forma natural, isso vai acontecendo. O domínio próprio, ele precisa estar presente na minha vida e na sua vida todos os dias. Quem se conhece, quem conhece a si mesmo, ele consegue ter
o domínio próprio da situação. Ele não é levado por situações adversas, mas ele tem algo que vem de Deus. Então, o Senhor Deus fala assim, olha, em Gálatas 5, a partir do verso 22, menciona a respeito do fruto do Espírito. Entre um deles é o domínio próprio. Que nós possamos pedir ao Senhor todos os dias, Senhor, me dê esse domínio próprio para que eu consiga amar o meu irmão, para que eu consiga ter um relacionamento saudável com ele. Então, é denominado também, da mesma forma, o domínio próprio como o autocontrole. O domínio próprio é uma virtude do fruto do Espírito, como nós falamos, e é o que diz respeito, muito especialmente em relação da pessoa consigo mesmo. Muitas vezes nós passamos por agitações, por ansiedades, mas não podemos agir do nosso impulso. Temos que pedir ao Senhor que nos ajude a ter sempre em mãos aquilo que Cristo pediu. Cristo mencionou, a respeito do domínio próprio. Quem ama a si mesmo, ele ama o próprio. E quem se ama, ele tem o domínio próprio. Tem muitas pessoas que falam que a pessoa, o fulano, não tem domínio próprio, mas tem um demônio próprio. Misericórdia, não é? Nós não temos o demônio próprio, nós temos o domínio próprio que vem de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quando você tem esse domínio próprio, meu irmão, todas as coisas vão fluindo na sua vida. Você pode ter certeza disso. E vamos lá. Algo do nosso conhecimento, como nós estamos falando do relacionamento consigo mesmo. Primeiro, eu preciso ter o domínio próprio. Segundo, eu preciso ter uma perseverança. Eu preciso insistir. Pedro, em sua carta, no primeiro versículo 6, fala assim, afirma que o domínio próprio deve ser acrescentado à perseverança. E a perseverança à piedade. Então, primeiro ponto, domínio próprio. Segundo, perseverança, não desistir. Quantas pessoas desistem de ter o domínio próprio? Certa vez eu aconselhando uma irmã e ela falou para mim assim, mas pastor, eu não consigo, não tem jeito comigo. Realmente, se nós falarmos que não tem jeito, se nós não pedirmos intervenção do Espírito Santo de Deus, de Deus na sua vida e na minha vida, realmente, meu irmão, não haverá jeito, não haverá solução, porque nós somos carregados de quê? De engano. Acontece que esse engano ele vem todos os dias. Se nós acharmos e depositarmos a nossa confiança em nós mesmos, eu e você nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Mas a nossa confiança não está em nós, a nossa confiança está em Deus. Isso mesmo. Todas as vezes que eu abro mão dos meus direitos para poder honrar o Senhor, para poder glorificar ao Senhor, o que acontece? Algo novo acontece na sua vida e na minha vida. Então, desculpa, meus irmãos, uma alergia pela manhã é meio complicado, mas já vai passar. Então, o que acontece? É necessário nós termos o domínio próprio, é necessário nós termos a perseverança e a outra coisa muito importante no relacionamento Jairo com Jairo, você com você aí, é a respeito da piedade. Então, nós não podemos abrir mão. O apóstolo afirma que a perseverança deve ser acrescentada à piedade. Está vendo que é a mesma coisa que uma corrente, uma engrenagem. Domínio próprio, perseverança, piedade. Então, quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós estamos encharcados do Senhor, o que acontece? Esses elos, eles são interligados e nada faz com que eles venham se quebrar. A grande questão é que muitas vezes nós não conseguimos. Não conseguimos porque estamos baseados a nossa confiança em nós mesmos. Estamos baseados ao nosso relacionamento, não nos conhecemos, porque o grande mal é as pessoas não se conhecerem, não saberem dos seus limites. E quando você se conhece, nada, meu irmão, vai tirar você do foco. Nada vai tirar você do objetivo, que é Cristo Jesus. Então, se o meu alvo é Cristo, nada vai me desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Mas serei levado pelo Senhor, estarei sendo direcionado pelo Senhor Jesus.
Então, meus irmãos, que nós possamos entender e compreender que o relacionamento próprio, ele é algo que precisa acontecer. E eu conseguindo ter um relacionamento com o próximo, no próximo estudo que a gente vai mencionar agora, a gente está fazendo uma síntese das lições, depois você pode estar estudando na sua casa, me pedir material, eu mando para você, meu irmão, com o maior prazer. Mais uma vez, me perdoe. A alergia, ela vem com tudo. Então, agora nós vamos passar para o outro lado. Primeiro, aprendi a relacionar comigo, não é isso? Jairo relacionando com ele, aprendendo o relacionamento. E da mesma forma, eu preciso aprender a relacionar com o próximo. 1 João, capítulo 3, 16. Carta de João, 1 João 3, 16. Vamos lá? Não é o Evangelho, é a carta, né? Que são João, João e João. São 3 cartas que ele escreveu mais para frente. Vamos lá. Versículo 16 fala o seguinte. 1 João 3, 16. Nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Ei, apertou, né? Devemos dar a nossa vida para os nossos irmãos. Olha que interessante. Nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Meu irmão, tenho certeza que essa palavra ela é bem difícil de ser executada. Mas Cristo, ele deu a sua vida por nós. E automaticamente ele pede que eu e você possamos dar a nossa vida em prol do nosso irmão. Ajudar o nosso irmão. E muitas vezes nós não temos essa vontade, nós não temos esse desejo. Mas você fala assim, pastor, isso é impossível, isso não acontece. Eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, nesta manhã, que quando nós amamos ao Senhor, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, automaticamente nós temos a vontade de fazer o melhor para o nosso irmão. Através de quais as atitudes? Da empatia. Muitas vezes nós somos muito duros em julgar. Nós apontamos, nós julgamos, levamos o nosso dedo para o irmão, mas não conseguimos nos colocar no lugar dele, o que ele está vivendo. Eu preciso todos os dias ter a empatia, eu preciso me colocar no lugar do outro, para que eu venha compreender o que realmente está acontecendo com ele. Porque é muito fácil nós levantarmos e falarmos, olha lá, a pessoa não tem caráter, a pessoa é isso, a pessoa está pagando pelo que ela fez. Mas você já se colocou no lugar dela ou dele? Lá a pessoa se divorciou. Ela não vai parar com ninguém porque é uma pessoa difícil. E aí eu pergunto, você é uma pessoa fácil de lidar? Se colocar no lugar do outro é o que o Senhor pede para que eu e você façamos todos os dias. É necessário abrir mão, é necessário nos colocarmos no lugar do outro. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu tenho uma visão não humana, mas eu tenho uma visão divina, eu tenho uma visão do céu, eu tenho uma visão ampla sobre o que o meu irmão é. Da forma que eu corrijo alguém, a forma que eu exorto alguém, eu gostaria de ser exortado daquela forma. Certa vez, um pastor recebeu uma ovelha no gabinete. E foi algo que não foi comigo, mas é uma história que marcou a minha vida, né? A gente não fala nomes, mas a gente cita. Algo muito grave aconteceu com aquela ovelha. E o pastor, o que ele fez? Ele absorveu, a ovelha. Cuidou da ovelha. E depois ela continuou sendo membro. Ela continuou trabalhando, mas não expôs de forma nenhuma para a Assembleia, para ninguém, aquele pecado. Porque era algo que a ovelha procurou e quis a mudança. O pastor se colocou no lugar da ovelha e o que acontece? Houve salvação, houve mudança.
E com a salvação e com a mudança, o que aconteceu? Meu irmão e minha irmã, houve salvação. Aquela ovelha permaneceu na igreja, trabalhando, curada. Aquele erro que a ovelha cometeu, ela não cometeu mais. Porque existe, queridos, um sigilo, existe uma ética pastoral entre o pastor e as ovelhas, que nós não podemos mencionar nada a respeito da sua vida para aquilo que foi passado em gabinete, para o próximo, muito menos para a igreja, a não ser que haja autorização da mesma. Então nós precisamos a cada momento ter um comportamento de uma empatia cognitiva. O que é isso? A capacidade de compreender a perspectiva da outra pessoa, a necessidade de entender o que ela sente. A empatia emocional, a capacidade de sentir o que a outra pessoa sente. Eu estou sentindo, eu consigo sentir. Eu não sei a dimensão da sua dor, mas eu sinto. Principalmente quando se fala em questão de velório, quando morre alguém, quando parte alguém. O que acontece? Muitas vezes as pessoas querem falar assim, eu sei o que você está sentindo. Não sabemos o que a pessoa está sentindo, porque cada um tem uma dimensão, né, da dor, a dimensão do que acontece, mas nós sabemos que nós podemos imaginar o que a pessoa está sentindo. A preocupação, a empatia, intimamente relacionada à empatia emocional, permite-nos não apenas o que a pessoa sente, mas identificarmos com o que a pessoa está sentindo e nos preocuparmos com ela. Então, a primeira coisa do relacionamento com o próximo é ter a empatia. É você entender o que a pessoa está sentindo. E aí vem, segundo ponto, generosidade. Capacidade de compartilhar por bondade. A generosidade de origem latina é a fonte do indo, né? A europeia. Segundo o dicionário online, ele quer dizer que é gerar sentimento. Então eu preciso entender que a generosidade, ela gera um sentimento. É isso que quer dizer. E eu preciso a todo momento estar agindo com generosidade para com o próximo. Empatia, generosidade, gerar um sentimento que não existe. Então, todas as vezes que olhamos para aquilo que Cristo deixou para nós, né, e Ele deixou bem claro, conhecemos que nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos também dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É muito importante entendermos isso. É muito importante observarmos que, primeiro, eu me relaciono comigo mesmo. Depois eu me relaciono com o próximo. Isso aí. E agora a gente vai para um próximo ponto, no estudo 43, que fala de um relacionamento com a família. Salmos 128. Salmos 128. Convido você a abrir a sua Bíblia aí. Vamos lá. Achou aí? Podemos? Pois bem, a palavra do Senhor fala o seguinte: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe, desde Sião, para que você seja próspero em sua juventude todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, haja paz sobre Israel. Vamos lá. Como é feliz o homem que teme ao Senhor, que anda nele, e fala, você comerá do fruto da terra. Fala a respeito da sua esposa. Fala que vai ser bendito. Fala a respeito dos filhos.
Entenda que o Senhor, Ele criou a família, Ele instituiu a família. Lá no início, o Senhor instituiu a família. Deus instituindo a família, Ele foi gerado numa família. Não é isso? Ele veio da Virgem Maria, Ele nasceu de uma mulher e ela gerou Jesus. Jesus esteve entre nós e se a família vai bem, a igreja vai bem, a comunidade vai bem, as escolas vão bem, porque tudo começa na família. Há necessidade de você entender que o projeto, família é projeto de Deus. Cada um de nós precisamos entender que, em primeiro lugar, vem Deus. Em segundo lugar, vem a minha família, que é o meu primeiro ministério, como pastor. Depois vem as ovelhas, depois vem o trabalho, depois vem os relacionamentos e etc. Então, se você conseguir entender claramente que não adianta você ficar guerreando, lutando e perder a sua família, mas você precisa estar bem com a sua família. Se você está bem com a sua família, no âmbito de ter devocional, de você buscar ali, trabalhar junto com a sua família, de você ter a busca do Senhor constante ali na sua casa, saiba que Deus vai fazer você próspero. Saiba que se a sua família for uma família feliz, a sua igreja também será, porque vai ser uma extensão. Você é aqui na igreja aquilo que você é em casa. Se você tem compromisso com Deus, você tem compromisso com a família. Se você tem compromisso com a sua família, você tem compromisso com Deus. Você vem aos trabalhos, você participa, você se envolve. Agora, se você não tem compromisso com a sua família, você também não tem compromisso com as coisas de Deus. É assim que funciona. Credo, pastor, que palavra dura, mas é verdadeira. Se você tem compromisso com a sua família, você tem compromisso com Deus. Porque não adianta nada você, não, eu tenho com a minha família, mas a obra de Deus deixa correr de qualquer jeito. Não, não é isso que o Senhor quer. O Senhor Deus quer que você cuide muito bem da tua família. Muito bem da sua família. Mas o Senhor Deus também quer que você esteja valorizando aquilo que Ele deixou na terra, que foi a união, que foi os irmãos estarem juntos, estarem próximos. Então entenda a necessidade de buscar a presença do Senhor a todo tempo, em família. Se você ora na sua casa com seus filhos não terão dificuldade em orar na casa de Deus. Não. Se você busca a presença de Deus, se você clama ao Senhor, pode ter certeza, meu irmão, Deus vai continuar abrindo as portas para você, dia após dia, manhã após manhã. Então, meus irmãos, família, ela é um projeto de Deus. Depois, a gente vai entender sobre a questão do prazer estar em família. O prazer em ter o eu sou. O Deus soberano tem se revelado de maneira progressiva, desde a criação, com o próprio desenvolver dos relacionamentos com a sua criatura. Deus se relaciona com a família desde o início. O eu sou, o Deus Todo-Poderoso, Ele sempre teve prazer em relacionar com a família, porque foi Ele que constituiu a família. E aí eu pergunto a você, como tem sido o seu relacionamento, o seu desenvolvimento com a sua família? Então vamos lá. Na família, cada um tem o seu papel. O homem, a mulher, os seus filhos. O homem com o papel de prover, a mulher de ser submissa, estar junto com a missão do marido. Se o marido tem uma missão clara, pode ter certeza que o papel da esposa ali também vai ser um papel claro, vai ser um papel abençoador. Mas se o marido não sabe da sua missão, como que ele vai conseguir desenvolver esse papel? Então, meu irmão, a necessidade da família estar interagir entre si, ter tarefas, ter metas, ter sonhos, ter planos juntos. É isso que o Senhor Deus quer para o homem e para a mulher. Vamos lá. A comunicação assertiva. É por meio da comunicação que se constrói um relacionamento saudável. Portanto, ela precisa ser assertiva, ou seja, é preciso que os interlocutores, as pessoas que interligam por meio do diálogo,
Expressem de forma clara e objetiva. A minha comunicação com os meus filhos, eu preciso pedir ao Senhor que sempre me dê uma comunicação clara, objetiva, amorosa com os meus filhos. Certa, uma comunicação clara, certa com a minha esposa. Porque se eu tenho uma comunicação clara e objetiva com os meus filhos, com a minha esposa, o que vai acontecer? Eles vão entender que quando o pai corrige o filho, a mamãe espera. Ou vice-versa, não entrar na correção do outro, mas observar e deixar, porque a comunicação tem que ser clara, porque senão gera um ruído. E os ruídos na família têm causado separação, os ruídos na família têm causado ausência paterna, transtornos. Tem muitas famílias que vivem hoje dias que elas estão passando por transtornos. Como assim, pastor? A comunicação não é clara, e quando a comunicação não é clara, acaba gerando uma série de confusão, de conflitos na família. Então, meu irmão e minha irmã, entenda a necessidade do seu papel na família, né? Vamos lá, vamos recapitular aqui. Então, a primeira coisa que a gente vê, a família, ela é um projeto de Deus. Depois, o prazer em ter Deus na sua casa. Depois, o papel claro da família, cada um com o seu papel. E a comunicação assertiva é o último ponto. Então, o que eu preciso entender a cada dia, a cada manhã, é que eu preciso ter uma participação clara na minha família, estar sempre envolvido nas atividades. Então, o meu relacionamento com a família, ele é de fundamental importância. Então, continuando falando de relacionamentos, além de eu relacionar, embolou, desculpa. Vamos lá, respirar fundo. Ô, meus irmãos, eu saí de casa, estava tudo bem, mas alguma coisa, né, no caminho me provocou essa alergia. Me perdoe. Então, a primeira coisa, eu me relaciono com quem? Comigo mesmo. Não é isso? Relacionamento, o que nós falamos aqui? De vários relacionamentos. O primeiro relacionamento é comigo. Depois o relacionamento com o próximo. Depois o relacionamento com família. E agora nós vamos falar sobre o relacionamento com a sociedade. Tiago 2, versículo 14 a 26. Vamos lá? Tiago, capítulo 2, de 14 a 26. De nada adianta, meus irmãos, alguém disser que tem fé, se não tem obras. Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessidade de roupas, de alimento, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazê-lo, sem porém lhe dar nada, de que isso adianta? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, é morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé e suas obras, e eu lhe mostrarei a minha fé. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certifique-se de que a fé sem obras ela é inútil. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificou por obras quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estão atuando juntas. E foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpre-se assim. A Escritura, Abraão creu, e isso lhe deu o crédito como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Veja se uma pessoa é justificada por obras e não pela sua fé. Caso semelhante é o que Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas suas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras ela é absolutamente morta. Então, meu irmão, o meu relacionamento com a sociedade. Primeiro ponto. Solidariedade. Sinônimo de amparo, assistência, entre outros. A palavra solidariedade
advém etimologicamente aprimorando-se nos Patros, em 2013. Então, queridos, a solidariedade, ela quer dizer amparo, assistência entre o outro. Se eu tenho solidariedade, se eu vejo uma pessoa passando frio, eu pego uma roupa, um agasalho. Se ela está com fome, eu preparo o alimento e entrego. Se ela me pede algo, o que eu faço? Da mesma forma. Então eu tenho que entender, meu irmão, claramente que é necessário eu trabalhar com os dois pontos. Ter fé e também ter obras, porque uma está totalmente ligada à outra. A fé, as obras as obras vão salvar alguém? Não, absolutamente não. A caridade, né, o amor ao próximo, a solidariedade, se não tiver fé e obra, não funciona. Por que eu, Jairo, faço obras? Porque primeiro, Jesus me aceitou. Eu tenho um compromisso com Ele. E eu faço por gratidão e por amor a Cristo. Pronto. Eu amo o próximo porque primeiro Cristo me amou. Cristo me amando, abre-se o meu coração para ter relacionamento com as outras pessoas. É esse o processo. Sou amado por Cristo. Cristo, Ele é meu dono. Automaticamente eu faço obras, né, porque eu tenho fé em Cristo Jesus. E é algo espontâneo, é algo natural, não é algo que seja forçado, mas é algo que flui claramente, né, das pessoas que andam com Cristo. Testemunho de fé. A Bíblia, em Tiago 2, de 14 a 26, confronta a nos colocar a fé em ação por meio de obra. Então, o meu testemunho de fé, primeiro ponto, solidariedade. O segundo, testemunho de fé. Eu testemunho a fé, sabe por quê? Porque Cristo me amou primeiro. Claro, Cristo me amou, então por esse motivo eu amo o próximo. Então nós precisamos e somos confrontados todos os dias com essa verdade. E o que nós vamos entender agora, caminhando para o final, é que Deus, Ele é solidário. O Senhor, em sua infinita misericórdia, moveu-se por amor em favor de nós, miseráveis pecadores. Deus é um exemplo de solidariedade. Então, quando nós vemos que o Senhor, Ele é solidário a mim, pecador, olha que coisa impressionante. Então, meu irmão e minha irmã, há necessidade de termos esse relacionamento com Deus, de buscarmos a presença de Deus. Davi também foi um exemplo de solidariedade. No Antigo Testamento, temos, entre outros, um notável exemplo da solidariedade de Davi, em 2 Samuel 9, de 1 a 10. O rei, apesar de sua grandiosidade, não se esqueceu da sua amizade com Jonatas. Ele recompensou, ele ajudou, e principalmente a respeito do que aconteceu com o seu filho Mefibosete. Poderia, depois de tudo que o avô fez, Davi, eu não te conheço, não quero compromisso. Mas o que ele fez com Mefibosete? Ele trouxe, aproximou-se e ele se assentou à mesa do rei. Então, meu irmão e minha irmã, quando nós olhamos, né, que Davi foi um exemplo de solidariedade para com o próximo, conseguimos entender de forma clara, de forma objetiva, o que Deus quer de mim e de você. A fé sem obras, ela é morta, mas eu executo a obra mediante a fé que eu tenho em Cristo Jesus, pela gratidão daquilo que Ele fez por mim. Então vamos lá. Incluir a igreja também nos excluídos. Há necessidade de incluir pessoas excluídas da sociedade. E a igreja, ela precisa entender esse relacionamento com a sociedade, ele tem que existir. Com pessoas viciadas em drogas, viciadas em álcool, pessoas envolvidas na prostituição. Perdão, irmãos. Pessoas envolvidas na homoafetividade e diversos fatores. Precisamos incluir essas pessoas nas nossas orações e através do relacionamento com a sociedade,
trazermos essas pessoas para próximo de Cristo. Para isso, precisamos ter pessoas preparadas na igreja, com muito amor e dedicação, para conseguir avançar e amar essas pessoas, abraçar essas pessoas. Então eu gostaria que você entendesse, meu irmão e minha irmã, precisamos de buscar ao Senhor a todo tempo, clamar ao Senhor em todo tempo. Porque como nós falamos, o nosso relacionamento, ele funciona desta forma. E o outro relacionamento de forma muito clara que nós temos que ter é o relacionamento com a igreja. Atos 2, de 42 a 47. No estudo 45 menciona isso. Atos 2, de 45 a 47. Fala o seguinte: vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a se reunir-se no pátio do templo, partiram de pão em pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Olha que interessante. Relacionamento com a igreja. Eu preciso ter o relacionamento com a igreja. Eu preciso estar junto do meu pastor, estar junto dos líderes, estar atento às programações da igreja. Preciso saber da necessidade, porque a palavra fala em Salmos 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Precisamos entender a importância de congregar. É ordem do Senhor que nos congregamos. Hebreus 10, 25. Porque sem isso a alegria não subsiste e os irmãos não desenvolvem a comunhão. Hebreus 10, 25. Vamos lá ver o que fala lá em Hebreus 10, 25? 10, versículo 25, fala o seguinte: não deixemos de reunir, não deixemos de congregar, como é de costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, meu irmão e minha irmã, não podemos deixar de congregar, não podemos deixar de estar juntos com os nossos irmãos. A necessidade de virmos à casa do Senhor, a igreja local, ela é uma instituição organizada pelo Senhor para ajudar, para auxiliar. Por que a igreja existe, pastor? A igreja existe para que eu e você possamos ajudar um ao outro em amor, em compreensão, na solidariedade, aproximando as pessoas a Cristo. Mas pastor, na igreja eu fui machucado, aconteceu isso, aconteceu... Irmãos, para um pouquinho e pensa. Em todos os lugares existe dificuldades, falta de compreensão, falta de comunicação. Mas eu preciso compreender que Cristo instituiu a igreja e Ele colocou quem como cabeça? Foi o pastor Jairo como cabeça? Não. Não foi. Mas Ele colocou quem como cabeça? Cristo. E Ele colocou quem como membro? A mim e a você. Olha que privilégio você tem. Que privilégio você tem de participar. Então, não deixar de estar junto, não deixar a missão da igreja, não deixar aquilo que Ele confiou você a fazer. A igreja local é uma instituição que ensina. A igreja nos ensina a mim e a você. Eu, como pastor da igreja, como mestre, estou aqui para poder ensinar, para poder ajudar, para poder exortar em amor, para saber da sua necessidade. Então, a necessidade de nós fazermos isso, meu irmão. E nós precisamos compreender que, acima de tudo, o Senhor se faz presente e Ele ordena a bênção quando os irmãos estão reunidos. Então, meus irmãos, nós vamos parando por aqui.
No próximo domingo nós vamos continuar, nós vamos falar agora de exemplo bíblico de relacionamento. No próximo domingo. Então eu convido você a não perder os nossos estudos. E com certeza vai ser uma bênção. E eu quero convidar você para hoje à noite, às 19h30, estar aqui com a gente, na primeira Igreja Batista em Águas Formosas, no culto evangelístico. Você é nosso convidado. Venha, traga mais uma pessoa para juntos adorarmos ao Senhor. Amém? Vamos orar nesse momento? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela vida do meu irmão e da minha irmã. Colocamos ela nas suas mãos. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê um domingo repleto, cheio das suas bênçãos. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Um grande abraço, um beijo no seu coração, fica com Deus e até logo mais. E se você não é de Águas Formosas, vá a uma igreja mais próxima da sua casa, uma igreja cristã, que fala dos princípios da verdade de Cristo. Até mais, Deus te abençoe.